Bem, a dúvida aqui é a seguinte: como abrir um vão dentro de uma parede sem necessariamente colocar uma porta? Bem, primeiramente temos a opção aqui de efetivamente colocar uma porta, né? Eu posso ir em componente, carregar família, e lá na minha família de portas, claro que a biblioteca vai depender de você ter uma porta ou não desse tipo, mas essa abertura aqui já vem no próprio Revit, ok? E a gente vai naquele processo mesmo de colocação numa porta, determina aqui a abertura, né? O tamanho do vão, ok? Posso ir aqui em editar tipo, eu determinaria a altura 2,10 e a largura, por exemplo, 0,9. Aplicar, ok. Eu posiciono a porta e está lá ela colocada. Certo? Vamos dar só uma visualizada aqui. Vamos pedir aqui em botar uma câmera aqui, né, nessa posição, ajustando. Vemos lá que temos a porta, e essa porta é colocada com alisares, né, e tudo. Fica uma porta, uma passagem bem acabada. Bem, mas nós temos outra opção. Eu vou deletar essa câmera, ok. Vou deletar essa porta. E aqui no menu início, eu tenho aqui, ó, uma subcategoria de comandos, abertura. Exatamente, eu tenho aqui, ó, abertura na parede, ok? Onde eu coloco simplesmente uma abertura. Essa abertura vai servir tanto para fazer a porta, como por exemplo para fazer uma passagem aqui, né? Por exemplo, ligando aqui tipo uma cozinha americana, né? Com uma passagem ligando um passa-pratos, né? Comumente chamado aí nos restaurantes. Então eu venho aqui em abertura na parede. Reparem lá no canto inferior esquerdo a mensagem, né? Selecione uma parede para criar uma abertura retangular. Eu seleciono essa parede, insiro o ponto inicial da abertura, eu marco um ponto e marco o segundo ponto. Ok? Uma vez feita essa abertura, aí eu clico em modificar, posso clicar na abertura e aí modificar as propriedades dela. Mas antes vamos dar uma olhada aqui novamente usando a câmera, ver como ficou essa abertura na parede. Ok, então aqui talvez seja um ângulo melhor para poder ajustar essa abertura. Clicando aqui, eu vou puxar as propriedades para o lado, se a gente ver de uma forma melhor. Eu tenho simplesmente deslocamento superior, no caso aqui é a diferença lá de cima. Então se eu tenho um pé direito de 3 metros, para ele ficar essa passagem ao mesmo nível de todas as portas, ou seja, 2,10, que a gente comumente utiliza, 3 metros menos 2,10, 90 centímetros. Então eu vou colocar aqui, reparem que aqui é negativo, que ele é medido da parte superior. Eu tenho que descontar aqui também a laje de 15 centímetros, então vamos ficar menos 0,75. Ok? Já desceu aqui. E se eu quiser colocar ela sendo a abertura total até embaixo, eu só coloco o deslocamento de 0. Ok? A abertura vai até embaixo. Ou clico aqui. E se eu quiser um passa-prato, por exemplo, posso colocar um deslocamento inferior aqui de 1,10, por exemplo. Ou de 90 centímetros. Talvez seja um pouco melhor. Ok? A vantagem desta abertura é que eu posso deslocar. Vou voltar aqui para a planta do térreo. Um detalhe sobre essa abertura na questão horizontal é que eu vou regular aqui, por exemplo, o espaçamento para meio metro, 0,5, ok? Se eu tentar regular aqui agora para 0,5 também, como essa abertura é uma abertura fixa, eu vou ficar brigando entre um lado e outro, ok? Então o que eu faço? Eu fixo um deles e aqui no mouse mesmo eu consigo a precisão para ajustar. Então esse é um outro método de fazer essa passagem. No entanto, esse método só vai servir para fazer aberturas retangulares. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma porta em arco, ok, ou uma abertura circular, eu teria que fazer outro método que vamos ver agora. Vou selecionar essa parede, vou abrir aqui uma passagem nesse lado. Vou clicar aqui na parede.
e vou pedir para editar o perfil da parede, ok? Bom, neste caso eu preciso ver a parede de frente, né, posicioná-la de frente para que eu possa moldar o perfil, né, a vista frontal dessa parede. Então eu vou assumir aqui uma elevação oeste, então, eu vou olhar aqui do lado esquerdo para a direita para essa parede, ok? Para editar o croquis eu preciso estar vendo essa parede de frente. Eu vou abrir essa vista oeste, né? Tá lá a minha parede selecionada. Eu entro naquele modo de croquis, modo de desenho, e eu tenho aqui o contorno dessa parede. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso entrar com linhas. Eu antes vou pedir aqui o modo de estrutura de arame. Não vai ficar um pouco difícil. Vou deixar ele oculta mesmo. Eu teria que medir aqui o espaço certinho lá, né, onde começaria a minha linha. Eu vou pedir aqui 1 metro. Ok, vou subir aqui os 2,10. Aqui estou usando o mouse direto, né? Vou fazer uma passagem de 90 e vou descer aqui. Ok, parece terminado, mas no entanto eu não posso ter aqui superfícies, ilhas adjacentes, vamos chamar assim. Então eu preciso cortar essa parte aqui. Então primeiro eu vou usar o comando dividir elemento. Eu vou dividir essa linha inferior aqui e aqui. E vou clicar em modificar agora e deletar esse espaço. Clicando em concluído, está lá a minha parede. Para ter certeza lá, vou voltar na planta do térreo. Está lá a minha parede, ó, minha abertura, minha parede editada. Vou construir um corte temporário aqui, só para a gente dar uma visualizada, ver se ficou exatamente naquilo que eu queria. Está lá a minha parede cortada. Ok, a vista aqui, já a parede lá de trás, no final do cômodo. Usando esse processo, eu vou editar de novo aqui. Vou clicar nessa parede, pedir para editar o perfil. E agora eu já estou vendo de frente, ele não vai precisar, né, fazer aquela mudança de visualização. Eu posso aqui dentro dessa parede, né, editando o perfil, eu posso desenhar, por exemplo, um círculo aqui, fazer uma passagem circular. Ou posso eventualmente transformar em arco essa porta aqui, como eu sugeri no início do exercício. Eu teria que aqui eliminar essa linha, e aqui ficou a abertura. Aqui no caso eu tenho, reparem, uma ilha fechada aqui, ó, um elemento finito, e eu tenho uma ilha dentro desse elemento. Então não haverá problema. Quando isso acontece, eu já mencionei na aula de pisos, ele interpreta isso aqui como sendo exatamente um furo nesse elemento inteiro. Clico aqui em concluir. Vou pedir aqui o modo de sombreado com arestas. Não vai fazer muita diferença não. Ele é oculto, mas dá para ver essa parede aqui. Vamos tentar só para finalizar aqui. Vou exagerar um pouquinho para a gente não perder tempo. Vou deletar esses elementos todos e botar aqui uma câmera visualizando aqui. Depois eu dou um undo. Aqui ficou esse armário na frente, eu vou deletar esse armário também. Tá lá o que eu queria. Eu tenho então a abertura lá, feita com abertura na parede. E aqui essas aberturas feitas com editar perfil. Ok? Dúvida respondida. Se tiverem mais dúvidas, cadnorma@cadnorma.com.br.